Depois de uma semana de conversas, o ministro da Fazenda e o ministro da Defesa entraram em um acordo para incluir militares em cortes de gastos. Os militares vão ceder em alguns pontos para ajudar no pacote de corte de gastos. Um deles mexe exatamente na previdência do militarismo, que acumula um rombo aí de 49 bilhões. A ideia é definir uma idade mínima para ir à reserva, o que será de 55 anos. Hoje, não há idade mínima para o militar, apenas tempo de serviço, que é aí de 35 anos. E para entendermos melhor este assunto, eu converso agora com Pedro Afonso Gomes, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Corecon. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao RF News. Muito obrigado, Tatiana, pela sua disposição e a dos seus espectadores. Obrigada. Pedro, qual a sua opinião sobre a inclusão dos militares no pacote de corte de gastos do governo federal? E essa medida, ela já era esperada? Sem dúvida, Tatiana, era esperada, porque quando houve a reforma da Previdência Geral em 2019, não houve nenhuma alteração com relação aos militares. E esse déficit que você informou de 49 bilhões na Previdência, ele só está se agravando, assim como o déficit na Previdência dos servidores públicos. Nós não somos contra, ninguém pode ser contra uma boa aposentadoria, seja para os militares, seja para os servidores públicos em geral. Mas isso, em troca do sacrifício da nação, é muito problemático, especialmente quando ela tem um problema de contas, né? Então, a capacidade de investimento do governo caiu nos últimos anos de 33% para 3% do orçamento. Aí não sobra muito para investir e para desenvolver o país. Por isso que, onde há muita despesa, que é o caso dos militares, é esperado sim um corte. Doutor, explica pra gente o que significa o fim do pagamento das pensões para familiares e militares expulsos das Forças Armadas, prática conhecida aí como a morte ficta. Há implicações jurídicas para essa mudança? Olha, eu não sou advogado, mas eu posso te adiantar do conhecimento que eu tenho dessa prática com relação a esses assuntos que você está colocando. Primeiro, parece injusto, né, no primeiro ponto, que um militar expulso, mesmo assim, ele tem a previdência como os demais. Ele pode ter, eventualmente, a devolução daquilo que contribuiu, a sua família recebe o valor que contribuiu, mas não uma pensão que vai até o final da vida do pensionista. No Brasil, especialmente no setor público, a pessoa contribui com 20 anos, e ele e os seus dependentes recebem por 50 anos. Então é uma desproporção que não fecha a conta. Então, do ponto de vista jurídico, poderia ter uma opinião melhor, mas acho que não há problema, porque o Supremo já disse que mudanças no chamado direito adquirido é só quando há algo na Constituição, o que não é o caso agora. Então, certamente vai haver alguns embates, não há dúvida, mas eu acho que o governo está correto, não vai haver um risco no final desse processo. E o que uma criação de uma idade mínima de 55 anos para a reserva remunerada implica para os militares que já estão próximos da aposentadoria? Será preciso criar aí uma regra de transição para garantir os direitos adquiridos? Então, como eu disse, não há um direito adquirido quando a pessoa não completou todos os requisitos. Mas acho que é uma ponderação positiva, uma ponderação razoável, que as pessoas que estejam próximas, assim como na previdência privada, elas tenham escalonamentos de forma que a validação desse acordo, desses cortes, venha ao longo do tempo, nos próximos anos, e plenamente daqui a alguns anos, vamos dizer 5, 6, 8 anos. E, enquanto isso, as pessoas vão tendo um acréscimo na necessidade de idade para se aposentar, né? Então, acho bastante razoável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que haja essa transição. E quais são os principais desafios para a implementação dessas medidas nas pensões e na reserva remunerada? Há possibilidade de questionamentos legais por parte dos militares ou as suas famílias? Eu acho que, antes de tudo, o governo tem que saber, tem que perceber, e ele percebe naturalmente, que vai haver muito embate no próprio Congresso Nacional.
as Forças Armadas, as associações de oficiais de reserva são muito fortes. Então eles vão fazer o possível para que não haja aprovação. Havendo a aprovação, eu acredito que não vai haver um questionamento positivo. Vai haver questionamento, mas ao final o governo vai ganhar depois de alguns anos. E quando eu falo governo, não estou falando este governo, eu estou falando da sociedade brasileira, que deixará de desembolsar algo significativo, porque não existe milagre. Se não há receita suficiente para pagar as despesas, na nossa casa a gente corta as despesas, né? Ou vai buscar maiores receitas. E é assim que a gente tem que fazer no país também. Muito obrigada, viu? Uma excelente noite.